Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um PDZcast. Eu sou a Paula Petrúcio e hoje estou aqui com a Adriana Vale e nós vamos falar sobre um assunto que certamente é um calcanhar de Aquiles para muitos dos empreendedores. Oi, Adri, que bom estar aqui com você. Oi, Paulinha, nós aqui outra vez. Com certeza. Já aproveito para convidar para todos que estão aqui ou vendo ou nos ouvindo a acessarem o outro PDZcast que nós gravamos juntas, que também foi um barato, nos divertimos muito e hoje a gente vai falar sobre planejamento. De uma forma leve, light, muito direta, sem drama, sem mimimi e muito prática. Com certeza. Que uma das coisas que eu mais admiro na fala da Adriana em relação ao planejamento é que não precisa ser uma coisa chata, cansativa, custosa, estressante, como muitos empreendedores veem e muitas empresas pintam esse cenário. Adri, você que já trabalhou com planejamento, de onde é que você tirou toda essa desmistificação sobre esse planejamento mais rígido, engessado, que a gente comumente via? Então, Paulinha, porque na verdade eu comecei a pensar de uma maneira mais leve em relação a isso, no seguinte sentido: todo mundo se planeja mesmo sem pensar, de uma forma natural e instintiva. Sim. Quando você vai começar a semana, por mais solto que você seja, uma pessoa assim não tão rígida, você se planeja se você vai ao médico, se você vai levar o filho na escola, que dia, que hora, se tem reunião de pais, sei lá, que dia você... Tudo você planeja, a hora que você vai acordar, às vezes você planeja até o que você vai comer. Então, assim, na verdade, planejamento, as pessoas tratam como se fosse um bicho de 7 cabeças, porque não param para pensar assim, caramba, eu faço isso todos os dias. E aí, quando você traz isso de uma forma leve, como rotina, perde aquela coisa do tipo, eu vou sentar, pegar um papel, uma caneta, ou um notebook, ou um celular e tem que ficar pensando. Não é para ser uma coisa chata, como você muito bem colocou. Você tem que pegar o que você precisa fazer, seus objetivos, suas metas, suas tarefas, e organizar. É simples assim. Muito bom. Eu estou me imaginando agora como se eu estivesse planejando o que eu vou fazer no Natal ou então para onde eu vou no Carnaval. É que para isso eu não fico naquela. Claro, tem a tensão da ansiedade para ver o resultado de todo aquele planejamento, mas não. O mais importante é nos focarmos no objetivo que a gente quer com aquela viagem, com aquele Natal, com aquele Carnaval, e não na planilha que vai estar na parede, em todos aqueles projetos, diversos post-its. Não é que isso não vale a pena, né? Mas não precisa ser tão rígido, certo? Então, vamos dizer que você vai planejar, como a Paulinha falou, o carnaval. Com pandemia, sem pandemia, a gente não sabe o que vai acontecer, mas exatamente porque a gente tem dois cenários, com e sem pandemia, a gente pode fazer um planejamento prévio, assim, mais raso, né? Então, assim, se a pandemia não estiver mais aí, se todo mundo tiver sido vacinado e tal, eu tô liberado para ir para o lugar tal, lá que eu queria, sei lá, para Bahia ou para, sei lá, para o Rio de Janeiro, se você estiver ouvindo de outro lugar, porque a gente está aqui no Rio de Janeiro. Enfim, por que você precisa parar para fazer isso? Porque, na verdade, você precisa pensar que você precisa ver preço de hotel, passagem, se isso tudo for necessário, como é que vai, com pandemia vai ser um preço, sem pandemia vai ser outro. Olha que loucura. Vamos fazer uma breve comparação com a lei da oferta e da demanda. Olha só, se por acaso a pandemia tiver acabado, depois de a gente ter passado um ano, mais de um ano, teoricamente, nessa situação, imagina a correria, por um lado, para quem tem um dinheirinho guardado, que vai ser para viver essas situações, as pessoas vão tentar tirar o atraso, né? E aí, outra coisa é as pessoas que ficaram com menor poder aquisitivo, porque durante a pandemia tiveram problemas, né? Perderam seus empregos e tal. Então, assim, de qualquer maneira, tem que se planejar, porque assim, vou querer fazer alguma coisa no carnaval porque eu mereço, tenho direito. Então, tem que, de qualquer maneira, ver quais são as ofertas, se dá para fazer alguma coisa logo ali ou mais longe. Então, gente, o negócio é o seguinte, não importa, tem que se planejar, porque a gente tem que analisar à frente o que a gente quer, quais são as variáveis, e isso é normal. Perfeito, Adri.
Para quem é que está querendo muito se planejar, mas ainda tem dúvidas, ou na verdade já se planeja, mas chega na hora de colocar em prática, percebe que aquilo não está dando certo, ou não sente motivação suficiente para colocar aquilo em prática, ou não conquista os resultados com aquele planejamento, o que a gente não pode deixar de olhar, o que não pode deixar de ter no nosso planejamento para que ele tenha mais chances de dar certo? A gente não pode usar a ferramenta como bengala. Porque o que acontece? Muitas pessoas falam assim, para você se planejar, você preenche essa ferramenta aqui. 5W2H, SWOT, Canvas, o que mais tem na vida hoje é ferramenta. E aí, o que as pessoas esquecem, tá? Que é o seguinte, você pega lá e preenche, por exemplo, sei lá, eu vou usar um 5W2H, né? Que são os 5 questionamentos, ou na verdade são 7 questionamentos, né? E vou responder aquilo tudo, beleza, vou seguir bonitinho lá esse modelo, né? Mas como é que você transforma isso em ação? Falta um espaço aí, tem um hiato, tem um buraco no meio do caminho, né? Então, é até engraçado, Paula, a gente, se você está ouvindo ou assistindo a gente, vai lá no YouTube, teve um aulão em dezembro sobre isso, a gente falou de planejamento, e a gente falava exatamente sobre essa questão, assim, imagina os gestores de grandes empresas sentados naquelas mesas enormes, assim, de madeira, aquele conselho, tipo assim, vamos preencher 5W2H? Ah, vamos. Aí preenche todo mundo lá, acabou, tá tudo respondido, agora vamos almoçar. Né? Não é assim que se planeja. Então, Verdade. inclusive, vou dar um spoiler, Paula, posso? Deve! Notícia boa a gente não precisa Então, guardar, não. Notícia boa tem que ser liberada aí para o mundo. então, olha só, fica ligado, porque você encontra no Instituto Brasileiro de Presença Digital um programa de planejamento, onde a gente explica isso, como dizia lá na televisão, nos mínimos detalhes, né? Entreguei a idade agora, mas explica nos mínimos detalhes que os grandes gestores, não é que eles não preenchem as ferramentas, porque senão é só um preenchimento delas. O que os grandes gestores sabem é, eles conhecem as variáveis que vêm das ferramentas e montam uma jornada, um processo com elas. Então, fazem uma mescla. Se você fez o programa do IBPD, você sabe o que a gente está falando. Se você não fez, faça, porque você vai entender o que eu estou falando. Você vai ver que tem módulos, spoiler gigante agora, hein? Mega, giga, ultra. Olha só, tem um módulo que fala de ameaças e fraquezas, mas, Adriana, isso é análise SWOT. Não, isso não é análise SWOT, está embutido na análise SWOT. E tem um módulo que fala de forças e oportunidades. E nele você vai ver que existe o cruzamento dessas, que ali, dando uma pequena, um bizu aqui para todo mundo que está ouvindo e assistindo, olha lá, hein? Estou dando uma prévia. A parte de forças e fraquezas é interno e ameaças e oportunidades é externo. Mas como a gente está falando de planejamento e a gente não ensina você a preencher a ferramenta, a gente ensina você a pensar, é isso. A gente olha força e oportunidade, que é positivo, e fraqueza e ameaça, que pode ser positivo também. E a gente fala isso lá. Não vou falar mais não, agora todo mundo vai fazer o treinamento. Ótimo, Adriana. Vou pegar esse seu gancho, né? Você já citou algumas ferramentas e tal. E você falou que não é para a gente usar a ferramenta como bengala, né? O que eu faço? Porque tipo, se eu entrar na internet, planejamento, eu vou ver lá forças de Porter, Canvas, 5W2H. E como é que eu faço a junção disso tudo? Ou fico lá maluca respondendo daquela tudo aquilo e sem, de repente, conseguir colocar aquilo em prática. Quais são os passos importantes para realmente estruturar esse planejamento? Então, o primeiro é fazer o programa de planejamento do IBPD. Fato. Fato. Mas, independente do programa de planejamento do IBPD, você vai fazer, a gente sabe que você vai fazer, mas você pode fazer uma preparação prévia. Ótimo, Paulinha, você ter colocado isso, muito bom. Você pode fazer uma preparação prévia, porque o que acontece? Como a gente não ensina a montar a ferramenta, você indo no próprio Google, tá? E colocando esses nomes que a Paulinha citou, Business Model Canvas ou só Canvas com S no final, você botando análise SWOT ou FOFA, você botando 5W2H, tudo isso está disponível de forma gratuita na internet, né? Então, se você fizer uma análise prévia dessas ferramentas e preenchê-las mesmo didaticamente, entender o que é cada coisa. Eu já dei um spoiler aqui sobre a análise SWOT.
Só para reforçar, força e fraqueza é uma análise interno do negócio e ameaça e oportunidade é a análise do mercado, né? E, por exemplo, o Canvas. O Canvas é uma ferramenta que faz você olhar, o coração é a proposta única de valor, que é o seu benefício para o mercado, é o seu diferencial, e aí você analisa tanto fatores externos, segmento, mercado, canais, quanto internos, né? Na questão das parcerias estratégicas. Então, a Paulinha deu uma dica sensacional, acabou que na pergunta saiu uma dica áurea, né? Que é isso, você pode, deve conhecer as ferramentas, caso você só tenha ouvido falar, nunca tenha feito, preencha de uma forma bastante acadêmica, didática mesmo. E aí, qual é o pulo do gato? É você, vamos supor, você pegou 3 ou 4 ferramentas ali, preencheu, que é o que a gente ensina no programa, falando super sério, é você extrair algumas variáveis dessas ferramentas e montar um plano, um processo. Então, assim, vou dar um exemplo aqui, sendo bem prática, Paulinha. Eu começo olhando a parte interna ou externa. No programa do IVPD, não dá, não consigo não falar isso. A gente explica que primeiro você tem que olhar para dentro de si para ver quais são as suas competências, o que você consegue dar conta, porque senão, sabe o que acontece? Sabe qual é o perigo? Você vai olhando tendência, vai olhando o mercado, vai falar, eu quero isso, eu quero esse segmento, ai meu Deus, eu quero entrar nessa briga aqui. Mas você não sabe se você está preparado, porque você não sabe se tem isso dentro de casa. Aí você se frustra, aí você fala, meu negócio é ruim. Seu negócio não necessariamente é ruim, é porque você está no lugar errado da maneira errada. Então, o planejamento é essa, como é que eu posso dizer? Essa sinergia do que você faz de melhor com a oportunidade que às vezes nem existe, você cria. Muito bom. E você falou nessa sua última fala de proposta única de valor. O que minha proposta de valor tem a ver com o meu planejamento? Nossa, tem tudo a ver. Eu sei que a Paulinha sabe. Mas acredito que algumas pessoas perguntam, gente, como é que eu faço todas essas junções? O seu papel é esse, Paulinha, é ser aí empática com a galera e é isso aí. Tem que representar o pessoal, é isso aí. Mas sabe por que eu estou perguntando? Porque eu já passei por esses questionamentos. Quando a gente começa a empreender, a gente não tem essas noções. A gente não sabe nem o que é proposta única de valor. A gente está olhando ali para o nosso umbigo como empreendedor, não com foco no nosso cliente, né? Pois é, e sabe o que é interessante nisso, Paulinha? É muito interessante isso mesmo que você está trazendo, porque assim, a gente tende a ser apaixonado, que bom, né? Pelo nosso negócio e pelo nosso produto, pelo nosso serviço. Que bom, ainda bem, né? Só que acontece que eu tenho que ser apaixonado sim pelo meu negócio, pela minha oferta, mas eu também tenho que ser apaixonado pelo cliente. Veja bem, não é aquela paixão cega que eu faço o que você quiser, eu deito no chão para você passar por cima, não é isso, né? É um amor, não é uma paixão. Paixão é cega, né? Então, a gente tem que ser... Existe um termo em inglês que descreve isso muito bem. Aliás, tem 2 termos que são sinônimos. É Customer Driven e Customer Oriented, que é orientado ou dirigido pelo cliente. Por quê? Os negócios existem para atender uma necessidade do mercado consumidor. Então, se eu... Por exemplo, como a gente está falando agora há pouquinho, né? Eu sei quais são os meus recursos financeiros, meus recursos humanos, meus recursos de conhecimento, meu recurso técnico, tecnológico, que é o primeiro módulo do programa do IVPD. Mais spoiler aí, gente. Então, se eu sei o que eu tenho capacidade de fazer e de produzir, e aí eu vou olhar no mercado o que esse consumidor precisa, eu identifico o que a Paulinha falou, que é a minha proposta de valor, que ela agrega tanto o meu propósito, que são a minha missão, visão, valores, que hoje em dia é condensado no propósito, e eu enalteço o meu benefício, o meu diferencial, a minha vantagem competitiva, que, sinceramente, eu só posso descobrir qual é quando eu olho para mim, para o meu negócio, quando eu olho para o que o cliente quer e quando eu olho para quem? Para a concorrência, mas não é para imitar ela, é para atender melhor o cliente. Não estou ali para brigar com a concorrência, não. Eu estou ali, na verdade a briga acaba acontecendo, mas eu estou ali para dizer o seguinte, cliente, até hoje você teve isso aqui, legal, mas agora você vai ter assado, olha que legal como sua experiência vai ser melhor. É isso, as pessoas fazem como se fosse assim um campo de batalha, uma briga, não precisa. E Paulinha, eu desinvestei agora, hein?
E pode Olha ir. só, isso é tão verdade que em 2020 saiu, quando veio a Disney Plus, foi isso que aconteceu. Saiu a Disney Plus no Brasil, eles fizeram um post nas redes sociais, aí a Netflix veio fazer uma brincadeira em cima, aí o HBO, o streaming do HBO fez uma brincadeira também, e a Amazon Prime também, se não me engano, fez. Aí foi muito engraçado que quando isso saiu nas redes sociais, o que as pessoas mais ficaram impressionadas é que eles não estavam brigando, eles estavam brincando entre si. E nisso fortaleceu todas as marcas, ficou bonito. Então o concorrente não precisa ser um inimigo mortal. Só que Perfeito. a verdade é que quem dá mais, né? Perfeito, perfeito, Adri. E é interessante você tirar essa fala do cliente, que isso pode ser reverberado, inclusive, no seu planejamento. Você não tem que Sim, planejar só de acordo com o que o governo está de diferencial, de tendências, mas também com os novos hábitos e costumes que o seu cliente vem desenvolvendo. Uma fala que você sim. traz muito é o omnichannel, que hoje em dia o cliente está ali te caçando em diversos canais. E no nosso Isso. planejamento, o que a gente faz? A gente precisa, não, esse ano eu vou focar no Instagram e eu gosto do Instagram, Instagram tá bombando, eu vou fazer lá meu planejamento em cima do Instagram, ou eu preciso entender também em relação a esse desejo e essa utilização do meu cliente? Ah, com certeza a gente precisa fazer uma avaliação, um entendimento, porque se a gente for no efeito manada, for seguir todo mundo, a gente está entrando no âmbito das fórmulas, né? Do que, tipo, é só fazer isso aqui que dá certo. E pelo amor de Deus, vamos ser honestos, porque assim, cada grupo de consumidores, cada segmento se comporta de uma forma, cada empresa se comporta de uma forma, cada grupo de clientes, enfim, são tantas variáveis, é como se fosse assim num laboratório, a condição de temperatura e pressão altera o produto. Não dá, tem que vestir a nerd em algum momento, né? Tem que baixar a nerd. Mas aí não dá para simplesmente a gente fazer porque está todo mundo fazendo, né? E aí eu quero agora inverter um pouquinho aqui o papel, quero falar uma coisa que eu quero que a Paula diga uma coisa também sobre planejamento, porque isso é a área forte da Paula. Paula, fala aí pra gente agora, porque é uma coisa que a gente não pode esquecer, porque no primeiro módulo do IBPD, lá do planejamento, a gente fala sobre recursos humanos. Sim. Pessoas, né, Paula? Sim, é muito interessante você trazer isso, Adri, porque você falou que a gente tem que ver nossas forças internas, tem que olhar para dentro e olhar para fora para criar o nosso planejamento. E eu vejo muitas empresas que não olham para dentro e não conseguem entender o que está dentro de casa. Porque dentro de casa você pode ter grandes oportunidades, pode criar grandes oportunidades de acordo com a força do seu time. Porque muitas vezes nós temos pessoas em papéis errados, executando funções erradas. E com isso, ele vai ficar desmotivado, não vai trazer o resultado. Não é porque é um funcionário ruim, mas é porque ele está desempenhando o papel que não é a sua melhor opção, a sua melhor versão. Em relação a Exatamente. isso, nós temos que planejar muito. Uma das coisas que eu ouvi, Adri, foi que as empresas estavam com medo de quando a vacina chegasse. É Porque mesmo. como seria com os funcionários voltando ao ambiente físico de trabalho, não mais trabalhando home office? Porque as pessoas elas se adaptaram, se acostumaram e elas passaram, inclusive, a gostar de não pegar trânsito, de almoçar em casa, de estar mais tempo com a família, de não ter o estresse, de repente, de um ambiente físico de trabalho. E então, várias empresas já estão começando a se estruturar, planejando para o próximo ano ações de ambientação. Porque geralmente em grandes empresas a ambientação acontece quando chegam novos funcionários, então tem aquele momento da ambientação, mas elas estão se programando para essa ambientação. Elas estão programando para ações motivacionais, elas estão planejando ações de integração de time, ação de comportamento organizacional, porque as pessoas em casa, muitas vezes, elas, quando iam para a reunião, elas se maquiavam, botavam uma camisa social, mas estavam ali de pé no chão.
E no ambiente de trabalho, vai ter que voltar, ou, dependendo da empresa, né, o salto alto, o sapato fechado, que é um novo momento, na verdade, é um antigo novo momento, que as empresas também precisam estar preparadas para isso. Então, como você falou, nós temos dois cenários com a pandemia. Trabalho remoto, que precisamos continuar todo esse planejamento, porque muitas pessoas já não suportam mais ficar em casa. E também, caso a vacina saia, como essas pessoas vão se sentir no ambiente físico novamente. Porque existe o medo de sair na rua, o medo de uma contaminação, o medo de estar novamente com outras pessoas. Então, as empresas precisam se planejar em relação a isso. E olha, é claro que todo planejamento é importante, mas você estava falando, eu estava pensando aqui. Quando você vai planejar, por exemplo, um lançamento de um produto, você vai planejar um novo canal de venda, isso é super importante, super assim, sabe? É fundamental, tem a sua complexidade. Mas você planejar ações que envolvam o comportamento das pessoas é muito mais sensível, né? Com certeza, com certeza. Eles estavam buscando até, Adri, novos meios nessas reuniões, com técnicas de teatro, com momentos de integração, de corpo, de fala, com momentos para massagens, para relaxamento durante a nova rotina de trabalho presencial, treinamentos dos softwares que talvez tenham sido adaptados para essa nova jornada. Então, tudo isso é muito importante. Você não precisa. Se surgir a vacina, eu penso nisso. Claro que não, você já vai estar Imagina. atrasado. Fica passivo, pois é. E sabe que isso que a gente está falando também, se for pensar, gente, por exemplo, o último módulo do Programa de Planejamento IBPD fala sobre a parte de rentabilidade, não é um módulo financeiro, Ótimo. mas fala sobre a visão de rentabilidade, né? De custo, despesa e tal. E uma coisa muito doida também é o seguinte, olha só, tanto para quem é colaborador quanto para a empresa, por exemplo, colaborador, você falou muito bem, a pessoa evitou de ter despesa de comer fora, que é mais caro, evitou certas despesas de deslocamento da maioria das pessoas. Sim. E a empresa, por outro lado, diminuiu o custo. Muitas empresas devolveram salas, porque não sabe até hoje quando é que isso volta. Então, olha quanto planejamento de todas as partes precisa ser feito. Sim, sim. E é muito interessante você falar essa questão das salas, porque nós podemos, inclusive, ter um boom aí no mercado imobiliário, porque as Sim. empresas vão precisar novamente, algumas das empresas podem vir a precisar novamente de salas. Então, de repente, as grandes salas nem tanto, mas salas menores. Será que existem tantas salas menores para comportar tantas empresas que, a partir de determinado momento, vão precisar dessas salas menores? Então, o que você vai precisar fazer para se antecipar e não ficar sem uma dessas salas? E sabe que coisa louca? Olha só o que eu pensei agora. Gente, isso não é combinado, tá? Não. Não é mesmo. Mas sai, Olha né? que coisa. Flui aqui. Exatamente. Olha que coisa louca. Teve aquele boom de coworking em 2018, 2019, uma coisa assim, né? 2017, não sei se me lembro, por aí. E aí, fico imaginando assim, com essa coisa das pessoas em casa, tem muita gente que não quer voltar, como você falou. Aí eu fico imaginando, imagina o planejamento, a palavra de ordem realmente é planejamento. Imagina o planejamento dessas empresas para fazer assim, olha só, as pessoas ficam em casa, vamos supor, são 5 dias úteis, 3 dias da semana produzindo, mas 2 dias da semana elas têm que estar em loco porque tem reunião de alinhamento, não sei o que, isso a gente falando até uma parte mais administrativa, de área de negócio, gestão e tal. Imagina a empresa, eu estou até pensando que o IBPD tem essa estrutura, então até estou trazendo isso que me veio isso, né? Que é híbrido, que é legal, Sim, mas a gente sabe bem como é que é difícil esse planejamento, porque sim. assim, eu não preciso contratar o coworking para todo mundo todos os dias. Eu tenho que ver um pacote que seja limitado, então meu custo é menor, em vez de simplesmente eu contratar um coworking. Então, olha que coisa interessante que a gente está conversando aqui. O planejamento, ele literalmente, por isso que não pode ser místico, nem mítico. Ele Sim. permeia por todas as decisões que a gente toma na vida. Sim, com certeza. A gente agora já está uma vez por semana indo para o escritório que hoje fica num coworking, toda
é estrutura. Então, o que a gente começou a perceber foi, inclusive, o trânsito na rua. Inclusive, isso precisa ser planejado, porque quem está saindo durante a pandemia chega em 15 minutos no ambiente de trabalho. E Nossa, quem ainda vai tem sair isso. daqui a pouco vai demorar novamente 40, 50 minutos para chegar no ambiente de trabalho. Então, a rotina vai precisar ser adaptada. E um outro ponto é que muitas pessoas que utilizavam o transporte público para ir para o trabalho estão passando a usar transporte particular por receio da contaminação. Então, o trânsito tende a ficar muito mais complexo porque mais pessoas estão em seus próprios carros e não nos veículos públicos. Tá, então você vai contratar um funcionário para o ano que vem. Dependendo de onde esse funcionário more, ele vai demorar ainda mais para chegar no seu espaço físico. E como vai estar o rendimento dele em relação a isso? Como seus clientes vão chegar, como seus... Caso tenha, vamos supor que a equipe de vendas tem que fazer visitas, como vai ser também essa programação de horário, de custo para todo esse deslocamento? Então, são muitas variáveis em todo o planejamento que afetam o custo, afetam o gerenciamento de pessoas. Agora, sabe o que é interessante que me veio agora? Quem está vendo ou ouvindo a gente falar, eu fiquei pensando assim, se alguém está pensando, tipo, meu Deus, que desespero, socorro, quanta coisa. A mensagem... eu comecei a maquinar aqui, você falando assim, meu Deus, será que as pessoas estão desesperadas? Mas olha só, é o contrário. O nosso objetivo aqui é mostrar para você que é factível, que você tem que pensar em tudo isso, mas que você precisa se organizar. E você se organizando, você minimiza o estresse, você minimiza o custo, você minimiza a dor de cabeça, e você tem mais chance de quê? De ter rentabilidade, que é mais din-din no bolso mesmo. Lá o líquido, a rentabilidade é o líquido mesmo, tira todos os custos, impostos, porque isso tudo que a Paulinha falou, por exemplo, dessa questão de pessoal, isso é tão sensível. Ela falou esse negócio de que estado a pessoa vai chegar no estabelecimento, seja varejo, o que for. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, assim, como é que vai ser o cenário? Como é que eu vou me planejar se eu não estou prevendo, não estou analisando a tendência, não estou vendo quais são as variáveis? Como a Paulinha falou agora há pouco, vou deixar acontecer. Vou ver qual vai ser. Aí vai ter prejuízo, aí vai ter gente pedindo as contas ou não, porque tem muita gente que ficou sem trabalho, as pessoas estão precisando se agarrar nos seus trabalhos, mas vão trabalhar com menos estímulo. Sim. Então, assim, não adianta, é reação em cadeia. É tudo um grande efeito dominó. Sim, nós precisamos nos antecipar em relação a isso, né? Como a gente fala, prever essas possíveis ameaças para já traçar ações para minimizar essas ameaças. Isso. Prever essas oportunidades para já traçar possíveis ações para agarrar, para criar essas oportunidades. Então, esse é o ponto mais importante. Isso aí. Sabe que engraçado? Você falou um negócio agora. A gente, quando conversa, surge umas coisas muito loucas, eu já reparei. Olha só que coisa doida que eu me lembrei. Lá nos Estados Unidos, olha só isso, hein? A previsão do tempo, aqui no Brasil ainda é meia boca, né? Mesmo que seja até mais assim, tenha mais acuracidade, seja mais exata, a gente não tem esse hábito, eu vou olhar aqui a previsão do tempo de sair de casa. A gente não tem esse hábito. Nos Estados Unidos, eles são tarados por isso, eles adoram, assim, sabe? Sério? Mas também pelo seguinte, lá eu já peguei furacão e tornado. Isso você não sabia. Nossa. Depois eu te conto fora do PDZ Cast. Essa história é para depois do telefone. Saber. Mas eu vou fazer um paralelo, olha só. Então, eu não vou contar a minha experiência, porque, pelo amor de Deus, tá? Mas assim, eu vou dividir com quem está ouvindo e vendo, porque me lembrou planejamento. A Paulinha falou previsão 2 vezes e me acendeu essa luz. Olha só que interessante. Vamos falar de furacão, que forma... Olha só, momento nerd. Furacão forma na água, nas águas quentes. Quando vai para a terra, perde força. E tornado forma na terra. Olha só, mudei a vida de vocês agora falando isso. Né? Mas olha só que interessante. Voltando aqui ao planejamento, sem os devaneios da Adriana. Quando está em época de... Porque tem, né, hurricane season, é época de furacão. Todo mundo já fica alerta. Olha isso. Todo mundo já fica ligado. Aí o NOAA, que é o órgão, liga todos os radares. E tem, olha só, Paulinha, que maneiro. Isso é processo na veia, planejamento surreal, olha só.
eles têm 2 estágios de atenção. Um se chama watch, que é observação, que é o seguinte, olha isso, quando tá tô falando de hurricane, né, de furacão, quando tem o watch, é assim, olha, a gente traçou a rota, olha o planejamento, a gente traçou a rota, ele deve impactar aqui, 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 aqui. Nessas regiões, a gente já cria o plano de evacuação, isso é planejamento total. A gente já desenha o plano de evacuação e antes já bota nos supermercados um estoque extra de água, comida em lata, não sei o que, não sei o que, não sei o que, lanterna, rádio, aquele rádio que não é por pilha, é um crank radio que eles chamam, que gira assim. Viu? Tem histórias loucas para contar, adoro, viu? Nossa! E aí, isso você não sabia. Até te peguei de surpresa também. Então, aí isso é a fase do watch, que é a observação. Mas eles já vão montando o plano, né? Aí, quando realmente ele vem, aí eles monitoram. É o que a gente tem que fazer no mercado, gente. É a mesma coisa, só que sem o desespero, tá? Do furacão. Quando ele realmente vem se aproximando e vem seguindo. Quando ele vem se aproximando realmente ali na rota que foi traçada, vem o warning, que já é a fase do tipo assim, olha, realmente ele parece que vai acertar aqui, né, nessa região. Então, quantas horas demora? Olha isso. Quantas horas demora para ele chegar na Terra? Ah, sei lá, 5 horas. Ah, então quem mora na área de risco tem que sair agora, porque leva 5 horas para ir para a área de não risco. Olha, pode ir para essas cidades aqui, 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 aqui. Aí fica tudo preparado lá, esperando as pessoas nas escolas, colchões no chão, aquela coisa igual filme, sabe? É de verdade isso. E aí, quando então eles confirmam que vai, pode acontecer, ele bate terra e perde força rápido, não dá nenhum desastre, mas pode ser tipo Katrina, que dá problema, entendeu? Mas o lance é o seguinte, o que a gente está falando aqui? Eles têm esse planejamento na veia, porque isso é uma coisa que impacta em vidas, perda de vidas, economia, tudo, absolutamente Verdade. tudo. E o mais importante, em vidas, né? E existem esses 2 estágios que eu lembrei que a Paulinha foi falando de gatilhos, eu sei, meu Deus, tem que falar. É inclusive uma gestão de risco, que a gente só pode fazer sem planejar. A gestão de risco sem planejar. Perfeito. Né? Foi muito engraçado, no começo da pandemia, eu estava ouvindo várias lives, né, gente? Enfim, comecei a ouvir várias lives. E uma grande empresa no segmento de moda falou que eles não tinham um setor de gestão de risco e que a primeira coisa que eles fizeram foi movimentar tudo para que fosse implementado com grande urgência um setor de gestão de risco, de gestão de crise. Então, é exatamente o que você está falando, mas eles podiam, tudo bem, não precisava talvez de um setor para isso, mas isso também faz parte do planejamento, como você trouxe agora, né? Com certeza, e ó, aí que acontece? Você que está vendo ou ouvindo a gente pode dizer assim, mas eu sou uma equipe, eu sou eu só, ou eu e mais uma pessoa. Mas não, aí que tá. A gente fala isso no programa do IBPD, tá lá. Mas é de verdade, olha só. Não importa o tamanho ou segmento, você tem que se organizar do tamanho de acordo com a sua capacidade, de acordo com o seu tamanho, entendeu? Tipo assim, porque a questão é, mas isso, gente, eu canso de ouvir, Paula, eu acho que você também. Isso é coisa para grande empresa que faz. Não, muito. a grande empresa começou como? Grande? Assim? Mágica? Não, tem que se organizar. Aliás, eu fazendo um paralelo aí planejamento, processo, que a gente acho que discutiu no baulão, não foi? Acho que em dezembro a gente discutiu. Eu preciso, o planejamento precisa impactar nos meus processos, e os processos precisam estar alinhados com o meu planejamento. Então, assim, você que está vendo e assistindo a gente não quer ser chato, ao contrário, a gente está conversando aqui de uma forma exatamente light, até já saiu furacão aqui no assunto. É para mostrar para você que, assim, é totalmente factível, sabe? É uma questão do tipo assim, deixa eu parar um segundo aqui na minha vida louca do dia a dia, um sábado, um domingo, um feriado, uma noite. Assim, é um investimento para o seu negócio. Paro e falo assim, deixa eu ver aqui, né? Quais são as variáveis, como é que a parada tá, porque a gente entra num automatismo maluco. A gente não para pensar, vai fazendo, e aí o que acontece? A gente crente que está abafando, está trabalhando loucamente, vira escravo do negócio, vai olhar as contas no fim do mês e não consegue pagar. Verdade. Esse é que é o problema.
Adri, eu acho que nós colocamos várias ideias, Tá todo mundo certo. várias dicas, mas também algumas dúvidas. Eu vou pegar aí. Caso as pessoas que estejam aqui perceberam realmente a importância de ter um planejamento, como esse planejamento pode impactar nos seus lucros, nos seus resultados, no seu tempo de trabalho, na sua dedicação, no seu resultado, no seu sucesso. E elas perceberam também que sozinha é muito mais difícil, ou não possuem todas essas ferramentas. Na verdade, pode no Google achar uma ferramenta, mas não vai saber como criar o plano de ação para essa ferramenta. E estejam pensando em participar desse treinamento de planejamento aqui do Instituto Brasileiro de Presença Digital. O que elas ganhariam com isso? Conta agora um pouquinho sobre o projeto, por favor. O programa, na verdade, é assim, gente. Como a gente já falou no início lá, meio que conversando assim, o que a gente teve o cuidado de fazer? Vou repetir aqui para se de repente não foi pescado no início. A gente pegou as variáveis dessas ferramentas mais importantes, tá? E a gente montou uma jornada em 9 módulos, que na verdade são 27 variáveis. Cada módulo tem 3 bloquinhos de pergunta. É uma ferramentinha de 9 partes. Então, na verdade, você, tipo assim, você faz o módulo 1, aí tem lá um slidezinho que tem 3 perguntas. Na verdade, não são necessariamente 3 perguntas, são mais de 3, mas é dividido em 3 blocos. E eu já dei o spoiler aqui, vou dar de novo, porque não tem problema nenhum. Por exemplo, o primeiro módulo é falando de recursos. Porque eu tenho que entender o meu potencial, tipo assim, quem sou eu na fila do pão, né? Então, tá lá, recursos financeiros, o conhecimento e recursos humanos. Aí, todo o questionamento que a gente faz lá, e que tá nos vídeos, porque é um curso gravado exatamente para você fazer no seu tempo, do seu jeito, para você voltar, repete, ouve de novo, não, peraí, depois eu vejo, agora tô com a cabeça cheia. O lance é esse, é assim, você responde essas perguntas, por isso que a gente indicou, olha as ferramentas antes, de uma forma no Google, e já vai com conhecimento daquelas variáveis, porque você já vai falar assim, pô, eu lembro que isso eu vi na ferramenta, agora eu estou sabendo aplicar. Essa é a diferença. E não é aplicar, tipo assim, eu vou montar uma planilha. Não, não é nem uma planilha. São PowerPoints, assim, são ferramentinhas, não é uma coisa de preencher e sair um número, não é isso. São questionamentos que você vai desenhando o seu próprio processo. Não é um processo para todo mundo. Isso aqui, atenção, atenção, atenção. O alarme soando aqui. Cada um fazendo o programa do seu jeito, vai sair o seu processo. É individual, é pessoal, intransferível, igual cartão de crédito. Então, o grande barato, sendo muito sincera, não é jabá, não é, mas não é, né? Mas sendo muito sincera com vocês, o que a gente se deu o trabalho de fazer? Dá praticamente 3 horas de programa, que é tranquilo de fazer, você faz no seu tempo, do seu jeito. Pode levar uma semana, pode levar 3 dias, fica a seu critério, você pode voltar. E é para você montar o seu processo seguindo um roteiro base que é usado em grandes empresas, sim, porque nós pegamos o que as corporações usam, porque, como eu brinquei no início, o pessoal das grandes corporações não pega a ferramenta, todo mundo ali preenche, depois vai almoçar junto, não é isso. É exatamente para considerar as variáveis do seu negócio e do mercado onde você está, do segmento onde você está, e cada pessoa que fizer esse programa vai sair com o seu próprio individual. Muito bom, Adri. Tenho certeza que você deixou muita gente aqui curiosa ou curioso. Se você quiser saber mais, no link desse vídeo você encontra todas as nossas redes. Você pode mandar uma mensagem para a gente que nós passamos mais detalhes, tanto no nosso direct, @ibpd.digital, também no YouTube do Instituto Brasileiro de Presença Digital. Nós estamos aqui nessas plataformas de podcast e tem também o link do nosso site, que você pode ter mais informações sobre esse treinamento, que com certeza vai te ajudar. Porque não adianta você estudar sobre vendas, estudar sobre marketing, estudar sobre RH e não saber compilar todas essas informações e colocar isso em prática. Então, essa é exatamente a nossa intenção. Adri, eu amei a nossa conversa. Eu também, para variar, só faltou o vinho. Mas calma. Vamos organizar isso aí, que eu estou adorando essa ideia. Parabéns por vocês que estão aqui nos assistindo ou nos ouvindo.
porque esse é um ponto muito importante. Você, como empresário, empreendedor, mas como ser humano, você poderia estar fazendo diversas outras coisas e decidiu estar aqui olhando para o seu negócio, se desenvolvendo. Parabéns por isso. E é um grande prazer fazer parte desse processo, né? Com certeza, a gente fica muito feliz de realmente fazer diferença nas pessoas, porque, de novo, a gente não se. É que nem a gente fala para você e nos próprios treinamentos, nos cursos, nos programas do BPD. Não é para ser mais um, é para fazer diferente, fazer realmente resultado, não é para sair vendendo as coisas, é para a pessoa realmente virar e falar assim: caramba, eu finalmente entendo isso aqui, estou conseguindo usar e estou tendo resultado. Esse é o objetivo, sem nenhum mimimi. Esse é o objetivo do Instituto Brasileiro de Presença Digital. Perfeito, Adri. Adri, sempre que a gente encerra um podcast, nós temos a nossa brincadeira aqui, que sempre sai mais como ar de brincadeira mesmo. Mas antes da gente puxar uma brincadeira, você tem mais alguma coisa para acrescentar? Quer deixar mais alguma mensagem para quem está aqui conosco? Na verdade, eu tenho sempre um mote, né? Tem uma frase que eu sempre repito, que tem um cunho científico forte, mas é que vale para as nossas vidas mesmo. A Paulinha falou tanto essa questão de adaptar as pessoas para lá e para cá, adaptar as estruturas das empresas. A gente não pode esquecer que é uma das leis naturais. Quem sobrevive é quem melhor se adapta. Não é isso. Mas essa empresa tem mais dinheiro. A empresa pode ter R$ 1 bilhão e se dar mal no dia seguinte. Então, assim, não é por aí. Claro que o dinheiro é importante, óbvio, claro. Mas a gente precisa ter planejamento, a gente precisa prever o máximo possível. Ninguém tem o controle das coisas. Mas se a gente se planeja, a gente se adapta e a gente sobrevive. Perfeito, ó, fechou com chave de ouro, gostei de ver, hein? Então, continuem nos acompanhando, porque temos diversos PDZcasts para vocês. Todas as terças-feiras, às 20 horas, nós temos uma aula no YouTube do Instituto Brasileiro de Presença Digital. Quartas e quintas, temos uma live no Instagram, @ibpd.digital. E nós queremos saber quais são os assuntos que você quer ouvir por aqui. Então, aproveite, deixe seu comentário. Não posso deixar de falar, né? Deixe seu like, sua curtida, marque, envie esse link para um amigo empreendedor que você também acredita que vai se beneficiar com todo esse conteúdo. Adri, amei. Estou muito feliz. Para variar, gente, olha, eu vou fazer uma coisa aqui. Vou falar para vocês, a Paula tá até com medo. Vou contar para vocês um segredo nesse PDZcast. Diga. Eu e Paula Petrúcio, quando falamos, a gente nunca alinha roteiro. Contei. Não dá. A gente se planeja, data, claro. hora, tema, né, alinhado. Mas assim, o roteiro da conversa, ó, não precisa. Vai saindo. Faz um alinhamento de propósito. Entreguei. Né? Entregou, já era. Mas se vocês escolherem um tema, a gente planeja o dia da gravação desse tema. Tá? Com certeza. Isso a gente planeja, tá? Adri, então vamos lá no nosso 1, 2, 3 e vamos pra cima! Não deixa eu falar sozinha, né? Você fala vamos pra cima, eu faço sonoplastia. Entendi. Tchau, mas é isso aí, gente. Vamos pra cima, como diz o Grossi, vamos buscar resultado. Com certeza. Tchau, tchau.